Alô, meus amigos, Daniel Dias na pista, Daniel Dias na área, mais um podcast do DD, podcast do Daniel Dias. Olha, hoje eu tô com uma pessoa muito especial, a gente sempre tá lutando para trazer mulheres no programa, né? Não é uma missão das mais fáceis, não. Se vocês tiverem alguma sugestão de pessoas que realmente vão engrandecer o canal, só colocando no espaço de mensagem. Tô aqui com a capitã da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a capitã Andy, ela mesma, gente. Olha, ela já vai se apresentar, mas antes de mais nada, o momento da oração. Para que o Criador e para que o meu Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, possa ficar à frente desse podcast, como sempre. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sim, em definitivo, capitã Andy, as primeiras considerações, pode ficar à vontade aí no podcast do DD. Casa é tua. Bom, muito obrigada pelo convite, né? E é sempre muito bom a gente estar podendo falar aqui um pouquinho não só da minha história, mas de mulheres que passaram por momentos difíceis e sobreviveram. Né? Eu tenho muito orgulho da minha história. Eu sou filha de mãe solteira, né, lá de uma cidadezinha no interior de Cachoeira de Macacu, uma minúscula cidade chamada Papucaia. Meu, digamos assim, doador de carga genética, porque não dá para chamar ele de pai, nunca me viu, não me registrou, não faz a menor falta na minha vida. E uma das coisas que me deixam assim, me deixava, agora já não deixa mais não, são aquelas meninas que ficam assim, eu não tenho sentido na vida porque eu não conheço meu pai, falta o quê, minha filha? Se o cara não quis te conhecer, não quis conhecer a pessoa maravilhosa que eu sou, porque eu sou maravilhosa, eu sou esplendorosa, eu sou um espetáculo de pessoa, e ele não quis me conhecer, eu que sou a coitada, o problema é dele. Ele que está perdendo, não sou eu. Então, assim, eu acho que hoje não, né? Há muito tempo, o mundo colocou a mulher numa situação de fragilidade que não existe. Mas algumas se apegam a esse conceito de que eu sou frágil, eu sou fraca, eu sou vítima e se aproveitam dessa história. Então, fui vítima, nunca fui fraca e eu mudei o rumo da minha história. Eu tinha tudo para ser uma delinquente. Eu tinha tudo para ser uma perdida na vida. Porque minha mãe solteira, não conheci meu pai, moramos com meu padrasto. E eu vi a minha mãe sendo violentada todos os dias. Minha mãe foi espancada, minha mãe foi estuprada, minha mãe viveu em cárcere privado. Ele espancava minha mãe a ponto dela perder o meu irmão. Meu irmão nasceu morto, né, de tanto... Tudo bem, a minha mãe tem um problema genético de ser fator RH negativo e ele é O positivo. Mas, enfim, de tanto apanhar, ele nasceu deformado. E eu agradeço a Deus por ele não ter vingado, por não ter tido o desprazer de ser filho do meu padrasto. E depois que ele não conseguia mais extrair nada da minha mãe, nem uma lágrima, porque nem tinha mais lágrima para chorar, ele passou para mim. Então, ele tentou me violentar. Eu tinha 15 para 16 anos. Foi onde a gente conseguiu romper o ciclo da violência ali. A gente saiu de casa com 16 anos. Fomos para dentro de uma comunidade, provavelmente você conhece, Fernão Cardim, atrás do Norte Shopping. Minha mãe trabalhava com cachorro-quente, vendia cachorro-quente. E eu estudava na Fiocruz. Eu fazia segundo grau na Fiocruz. Porque ele mandou, quando a gente namorava com ele, ele falou para minha mãe, ela pediu para ele pagar um colégio para mim. E ele virou para ela e mandou ela pedir para o cara que comeu ela para pagar o colégio para mim. Porque para essa daí eu não pago. Graças a Deus eu consegui fazer meu segundo grau na Fiocruz. E ela trabalhava de noite, ela pegava 6 da noite e ia até meia-noite, 1h da manhã, vendendo cachorro-quente na porta do Norte Shopping. E voltando para casa numa dessas noites, estava tendo um confronto dentro da comunidade, uma invasão de facção contrária, e minha mãe tomou um tiro no ombro. Não conseguia mais trabalhar. Então, ia fazer 18 anos. Eu assumi toda a responsabilidade da minha casa. Meu cubículozinho, meu puxadinho,
dentro da comunidade. Com 19 anos eu engravidei de um cara que não assumiu meu filho. Olha o ciclo se repetindo. Aí o que a gente faz, né? A maioria, arruma outro cara, né? Para sustentar você e seu filho. Não, eu comecei a trabalhar, mais ainda, porque eu tinha minha mãe e meu filho para sustentar. Com 22 anos eu prestei concurso para a polícia. Entrei com 23, 3 de janeiro, e trabalhando. Aí você pode pensar assim, acabou, né? Ela virou polícia, tá de boa. Não. Dentro da polícia eu sofri no meu primeiro... Eu entrei em janeiro, em dezembro, ou seja, meu primeiro ano, eu sofri assédio sexual dentro do meu quartel, do meu superior. Como é que tu reagiu com isso aí? Olha, aqui a gente pode escrachar, né? Pode, pô. Fica à vontade. Não falando de doença que ficou aí no mundo 3 anos, né? Não falando que o careca lá é bandido, né? E não falando que o presidente que tá aí é um bandido, pode falar qualquer coisa. Enfim. Eu tava pegando... Era a minha primeira sexta de Natal. Primeira sexta. Eu tava feliz da vida. Então, eu tava pegando os meus frios, né? Chester, tender, peru. Era muita coisa que a gente recebia. E eu feliz da vida porque eu ia ter, pela primeira vez em muito tempo, um Natal de mesa farta na minha casa para mim, para minha mãe e para o meu filho. Ele vira para mim, ele era acostumado a sair pegando as policiais femininas que queriam ter um localzinho tranquilo para trabalhar, e ele perguntou para mim se eu gostava de peru. E eu pegando o peru. Eu não como, eu não gosto, mas é meu. Eu prefiro Chester. E naquele momento, assim, eu tinha 23 anos. 23 anos. Eu estava feliz da vida de estar na polícia, de estar no concurso público, de estar podendo prover o meu lar. Então, o que falou mais alto ali? Abaixa a cabeça. Ele é teu superior. Foi o que eu aprendi. Hierarquia e disciplina. Ele é teu superior. Desculpa. Só que eu costumo dizer que eu tenho uma irmã gêmea do mal, né? Ruth e Raquel. A Raquel não ficou quieta, não. A Raquel apontou o dedo na cara dele e falou assim, eu nunca te dei intimidade para brincar assim comigo, para falar desse jeito comigo. Eu não sou tuas coleguinhas, eu não sou tuas amiguinhas. Você me respeita. Aí eu, desculpa, o senhor me respeita. Resultado, 4 dias de prisão. Mas eu fui taxada como a louca, esquizofrênica. No México, ela não. Ela é maluca. E nunca ninguém mais mexeu comigo no período que eu fiquei ali naquele quartel. Mas também porque eu entrei nesse personagem da maluca. E aí eu me masculinizei totalmente. Porque para você sobreviver num mundo majoritariamente masculino, aí é uma concepção minha. São 25 anos de polícia. Hoje eu já mudei a minha concepção. Eu não concordo com isso. Mas para você provar o seu valor enquanto policial feminina, você não pode ser feminina. Porque senão eles não vão te valorizar. Ah, é só mais um rostinho bonitinho, é só mais uma gostosinha. Bota ela para ser ordenança, bota ela para ser secretária, bota ela num serviço administrativo. Eu não, eu queria ir para rua. Porque no serviço administrativo fica mais fácil para eles chavecarem? Muito mais fácil. Assediarem? Muito, mais. muito. Porque aí, se você não sair comigo, eu te boto na escala 12/24. Se você não sair comigo, eu te boto na boca da favela, para você ficar tirando 24 horas de uma viatura. Então, isso era um costume, ou ainda é um costume dentro da corporação? Os mais graduados assediarem rostos bonitos ou novas recrutas que chegam ali na corporação. É isso uma coisa, acontece a prática normal isso? Muito, muito. Só que por conta da Jéssica, aquela policial feminina de São Paulo que deu aquele pontapé inicial denunciando o coronel, as coisas deram uma arrefecida. E, assim, depois que eu virei oficial, eu percebi isso, né? E todas as vezes que chegavam mulheres novas, eu chamava todas elas. Eu fiz isso no Cefap, eu era aspirante.
Eu fiz isso no Cefap, porque muitas delas entram, e aí eu não tô querendo generalizar, eu tô falando da minha experiência enquanto policial que está tratando com recrutas, alunos, soldados. A companhia era só de mulher. Tinha quase 2.000 mulheres. Eu fechei a porta, botei todas elas assim, eu falei, não quero ver nenhuma de sutiã. Principalmente de rendinha. Porque você vai correr, você vai suar, você vai entrar no laguinho, a tua camisa é branca. Teu sutiã vai aparecer. Então eu não quero. Bota um top preto por cima. Não quero nenhuma de maquiagem, porque você não está aqui no Cefap Fashion Week. Isso aqui é para ralar. Você não está aqui para ser bonita. Você está aqui para ser policial militar. Então aprenda a ser um. Nenhuma de maquiagem. Porque se você ficar de maquiagem, você vai correr no sol, tu vai ficar igual patati patatá. Com essa merda escorrendo na tua cara. Então eu sempre fui casca grossa. Porque eu não admito isso. Eu, enquanto estou fardada, eu não sou homem nem mulher. Eu sou Estado. Eu represento o Estado. E aí a gente vê, não vou falar nomes, mas todo mundo vai saber de quem eu estou falando. Um carro alegórico, num desfile de escola de samba, várias policiais femininas, seminuas. A gente vê numa capa de jornal de primeira página, uma policial feminina no Museu da Maconha, provando um brownie de maconha. E numa outra página, ela sentada num membro masculino gigante no Museu do Sexo. Aí eu tô na rua, numa operação, vou abordar o cara, ele fala gracinha pra mim, toma logo no meio da orelha. Porque ele vai misturar, ele vai confundir. Não dá. O nosso regulamento já diz, você não pode estar em locais incompatíveis com a profissão policial militar. E uma pergunta, essas policiais não tiveram nenhum reflexo lá dentro? Não. Ficou por isso mesmo? Ficou. Quer dizer, então estão mudando então, o sentido da corporação? Não. Porque elas são bonitas e tem sempre alguém por trás delas. Ah, entendi. Entendeu? Entendeu? Entendi. Aí eu, que não me faço bonita, porque aquilo ali não é um desfile de moda. O meu mug, por exemplo, é o mais largo possível, porque se eu tiver que subir, pular um muro, me esconder, e o meu mug estiver taxado no meu corpo, ele vai rasgar, eu não vou ter mobilidade, mas ele também não vai marcar as curvas do meu corpo, né? Claro. Eu não vou estar... Mas, capitão, qual é o sentimento de maior repugnação em relação a esses fatos comentados pela senhora em relação a essas mulheres da corporação? O que mais te dá repugnação em relação à mulher que está sentada no membro gigante, às mulheres que estão saindo nuas no desfile, ou a mulher que está envolvida junto à maconha? O que mais te deixa perturbada em relação a isso? Se é que é a palavra. Olha, na verdade, tudo. Mas eu acho que o da maconha, para mim, é o pior. O da maconha é o pior. Porque a luta de vocês, né, é contra o narcotráfico, é contra o tráfico. Exatamente. Não dá para associar a figura de um policial militar no Museu da Maconha. Mas tem um delegado aí, não sei se o pessoal da retaguarda tá sabendo, um delegado aí que foi nesse negócio aí que tu falou que ela foi no negócio da maconha, como que é o nome? Museu. Do Museu da Maconha. Tem um delegado aí que tá associado a isso aí também, aí da esquerda, né? Fiquei sabendo aí, alguém me contou um passarinho aí. Um delegado da PF? Um delegado da PF. Ele, inclusive, foi cotado para ser o superintendente da Polícia Federal. Como é que pode um negócio desse, hein? Pois é. Aí eu te deixo um desafio aí para você pesquisar quem é esse delegado da PF aí. Né? Museu da Maconha? Museu da Maconha. Museu da Maconha, ligado ao Museu da Maconha. Aonde que a gente vai parar, hein? Meu Deus do céu. O cara que é para servir, proteger, o cara que é o da lei, metido numa porcalhada dessa aí, né? Pois é. Ainda é considerado droga. Com certeza. Ainda? E se depender da direita votando, sempre
vai votar contra a liberação, a descriminalização. Tem que votar contra para revogar essa nova lei. Com certeza. É que tem um careca meio safadinho, né? Que gosta de deixar as coisas... Mas sabe o que eu acho engraçado? É que as pessoas, né? Desculpa te cortar. Uhum. As pessoas, elas não... Elas compram a matéria pronta, né? Elas engolem o que é passado, que a gente estava falando aqui antes de entrar no ar. Elas engolem a matéria como se ela fosse uma verdade absoluta. Mas elas não se perguntam. Tá, descriminalizou. Deixou de ser crime a posse até 40 gramas. Beleza. Você vai comprar aonde? Na farmácia? Na padaria? Vai comprar com quem? Descriminalizou o porte até 40 gramas. Que era tráfico antes de 40 gramas. Não, tráfico sempre foi independente da gramagem. O que é o tráfico? Eu estou com meu cigarro de maconha na praça, estou fumando, aí você chega, meu irmão, tá fumando o quê? Tô fumando baseado. Pô, me dá um trago aí. Eu te dou. É tráfico, meu irmão. Tá no código. Isso é tráfico. Se eu te ofereço, compartilho, se eu tenho em casa, se eu planto, se eu vendo, se eu fabrico, é tráfico. Não importa a quantidade. E agora o cara me descriminaliza até 40 gramas. Beleza. Mas eu vou comprar aonde? Eu vou comprar na biqueira. Eu vou na favela comprar. E aí, sabe o que vai acontecer? Ele vai recrutar um monte de gente para trazer até 40 gramas. Isso não é tráfico? 40 jovens, adolescentes, menores, carregando até 40 gramas numa pochetinha, numa sacolinha. Isso não é tráfico? E o povo não entende isso. Que isso vai aumentar cada vez mais a quantidade de tráfico, a quantidade de usuários, a quantidade de dependentes, a quantidade de roubos, de furtos, de homicídios. As pessoas não conseguem entender o mal que isso vai causar daqui a 2, 5, 10 anos. Ou quem está por trás disso entende perfeitamente. Sim. E quer o caos, né? Sim, quer a anarquia. Quer a anarquia. Mas o cidadão de bem que acha que, tá tranquilo fumar um cigarrinho de maconha, relaxa. Fumei maconha o resto da minha vida inteira, nunca tive problema nenhum. Você que pensa. Olha, é mais ou menos o que eu falei num vídeo que eu te mandei hoje meu, que eu falo realmente que esses políticos que aí estão, eles querem ocasionar o quê? O caos. Porque para eles é interessante, eles instauram o caos e daqui a 4 anos, como eles sabem que a maioria das pessoas que votam são irresponsáveis, não acompanham política no geral, aí esses que causaram um caos vão falar para esses que não acompanham política, que só sabem apertar o 13 e confirmar ou coisas do gênero, e aí vai falar lá, eu vou acabar com esse caos, vota em mim. E o imbecil que não acompanha a política, que só vai na hora da votação, ele disse que agora ele vai acabar com isso, mas quem ocasionou foi ele. Então essa turminha que tá aí, né, o Careca e os 11 comparsas, né, eles estão ali promovendo o caos para continuar essa banda podre na política, ocasionando o caos e daqui a 4 anos falando, vota em mim, a gente vai acabar com tudo isso, né? E esse povo ignorante continuará votando nesses caras. Lembrando que não é competência do... Sim, não, claro que não. Criar leis. O judiciário, o STF, ele existia, sempre existiu, para quê? Para quando houvesse alguma vírgula a mais para poder ser colocada ali sobre a lei, vou chegar, vamos examinar essa lei aqui, vamos dizer se realmente é isso e aquilo, interpretação de lei, né, no máximo da lei, aí os caras entravam em cena, eles eram super discretos, né? Então, agora não, eles estão fazendo o papel do legislativo, né? Então, o legislativo nesse país não está valendo de nada. Não está trabalhando.
Também. Não porque- está trabalhando. Mas aí é uma outra conversa, porque aí se você pega o Lira, aí você pega o Pacheco, tem rabo preso com os caras. Sim. É muito complicado, porque aí já entramos numa outra esfera de conversa. Entramos na esfera de que, enquanto existirem pessoas com rabo preso com esses caras, os caras vão apitar mais forte, né? Porque, peraí, fica quietinho aí, senão te exponho lá, senão vai vir processo pra cima de você. Você sabe que você não é limpo, que você tem rabo preso conosco. Então é uma outra conversa, né? Então, infelizmente, nós temos ali um Congresso que não atua da forma como poderia, né? E como deveria, devido a esse tipo de rabo preso, né? Para quem não está conseguindo entender, é basicamente eu chegar na delegacia e querer determinar coisas que competem ao delegado. Não, você vai autuar dessa forma, assim. Não é minha competência. Não é a competência do STF fazer isso. Ele não legisla. Com ele certeza. julga. Meu. Então, ele não pode criar leis. Essa lei é inconstitucional. Ela é ilegal. Ela não existe. E está acabando com o meu serviço. Porque os meus policiais estão travados. Primeiro, por conta das câmeras operacionais. Porque elas só servem para prejudicar a ação policial. Porque eles estão com medo de agir. Uhum. Estão com medo. Muita coisa. Antes das câmeras, a DPF. A DPF, que é só pro estado do Rio de Janeiro aqui. Não, ele só existe pro Rio de Janeiro. E foi criado por quem? Pelo PSOL. Fachin. Pelo PSOL. Ele foi provocado pelo pessoal do PSOL. Porque quem é a massa votante do PSOL? A comunidade. O tráfico. E aí a gente não pode... O cara é sequestrado na Avenida Brasil, na linha vermelha, e entra numa comunidade. Eu recebo a informação. Olha, carro tal, acabou de ser sequestrado por um carro tal, tem duas pessoas que foram sequestradas, entraram na comunidade, sei lá, Parque Fluminense. Tá. Continue. Porque eu não posso entrar. Porque se eu entro, eu estou descumprindo a DPF. Aí a pessoa morre. A culpa é de quem? Minha. Porque eu não agi. A culpa sempre vai ser do policial. Se ele entra, ele é culpado. Se ele não entra e a pessoa morre, ele também é culpado. E eu faço o quê? O policial faz o quê? Não faz. Não trabalha. O sentimento da polícia hoje é de impotência? Totalmente. Estamos impotentes, não conseguimos mais trabalhar. E os índices vão crescer cada vez mais. Os índices de roubo, latrocínio, furto. Todos os índices, roubo de carga, roubo de veículo, vai crescer tudo. Eu estava conversando com o Ferreira e com o André Monteiro aqui recentemente, e aí o Ferreira até fez uma brincadeira, mas é uma brincadeira com fundo de verdade. Né? Inclusive, eu falo isso no meu vídeo que eu mandei para a senhora hoje mais cedo. Né? Ele fala lá no começo assim, prendeu muita gente, Ferreira? Falou, não vou nem falar quantos que eu prendi, senão sai algemado daqui. Uhum. O sentimento é esse? De que você hoje, como policial, não pode contar os seus louros, né, da sua profissão, né? No caso de prisões, no caso do que você fez, porque os caras podem interpretar de outra forma, né? Antes das câmeras, né, a gente sabe que invasão de domicílio é crime, beleza. Claro. Mas, né, a gente chama de embargos auriculares, quando a gente batia na porta, né, viu que o cara entrou numa residência, bate na porta, abre alguém. Senhora, a gente pode entrar para revistar a sua residência? Ah, pode. Encontrava o cara, encontrava resto furtivo, encontrava droga, não sei o quê. Beleza. Perfeito. Ocorrência linda. Hoje não. Hoje eu não posso usar o argumento de que me foi franqueada a entrada pelo morador, porque numa audiência de custódia ele vai dizer que foi coagido pelo policial. Ele se sentiu coagido. Ele se sentiu ameaçado. E aí eu respondo uma invasão de domicílio. Um abuso de autoridade. Mesmo com a câmera gravada. É um sentimento. A pessoa só deixou você entrar porque você é policial e ela se sentiu intimidada. Que país é esse? Como é que se trabalha? Os meus policiais estão acuados. Porque não tem nenhuma lei que proteja a atuação do policial. É tudo contra, mesmo com provas. Porque a câmera, em tese, seria para proteger e ajudar o policial. Mas não. Ela só serve para prender ele.
Só serve para prender e para soltar o vagabundo. E como é que trabalha? Qual é a sensação que o cara tem de ir para a rua e não poder mais prender traficante? Porque ele vai estar sempre só com 40 gramas. O cara é esperto. Ele vai andar com a sacolinha com 40 gramas, eu não vou poder abordar ele e vai ficar por isso mesmo. Ah, não, você pode apreender a droga. Tá, mas eu não posso levar o cara preso, senão eu entro no abuso de autoridade. Aí eu levo a droga dele, levo as 40 gramas para a delegacia queima, incinera, e ele vai continuar sentado ali, vai pegar a outra sacolinha e vai continuar vendendo. É enxugar gelo, literalmente. E sabe quem é o maior prejudicado disso tudo? O cidadão. Os nossos filhos. É. O cidadão de bem. O cidadão de bem, que não está conseguindo enxergar isso. Mas só vai enxergar quando o caldo estiver entornado no chão e a merda estiver fedendo na porta da casa dele. Capitão, mas aí se a gente olhar num todo mesmo, a gente vai olhar os caras entregando bens pro André do rap, né? Então, quando a gente vê um STF devolvendo os bens para um dos maiores traficantes desse país, quiçá da América Latina, pô, aí é que você olha mesmo e fala assim, cara, a batalha tá muito desigual, desnivelada, né? Mas aí a gente tem aí senhorinhas presas pelo 8 de janeiro. Sim, pô, a senhora... Mães de família. Não, mas ela tava armada. Tava armada. Tava com a Bíblia. É perigoso, a Bíblia tá tirando agora. A senhora já tem colete à prova de tiro de Bíblia? Já tá tendo uns coletes lá na polícia, a prova de tiro de Bíblia, não? Absurdo esse... Ah, não tá tendo, então? Não. É bom se cuidar, viu? Bom se cuidar, que essas senhoras de 70 anos de idade são extremamente perigosas. Essas que carregam bandeiras assim, olha, eu já tô quase me enquadrando nessa também aí, hein? E a Bíblia também, que é perigosa. Dispara bala agora, viu? Dispara munição. Né, careca? Olha, então, o que acontece? Quando a gente vê uma pessoalista tentando... Ficou com invejinha ela, né, da Califórnia, porque nos Estados Unidos eu concordo muito que os estados deveriam ter uma autonomia. Sim. E ter as suas próprias leis, né? Como é nos Estados Unidos, assim. Só que lá, um estado, a Califórnia, né, foi usado de uma forma pro mal, né? Não sei se a senhora acompanhou. Totalmente. $900 ou $950, né? O ladrão pode levar mas e ninguém pode fazer nada, né? Ah, não, mas isso acontece aqui sempre, né? Aqui acontece. Inclusive, agora tá legalizado. Inclusive, né, esse bandido, esse lixo que tá aí presidindo a República, que foi colocado lá, né, que não foi eleito, foi colocado, ele fala que pode tomar uma cervejinha, né, porque pra pegar um celularzinho, né, que eu tô pagando. O meu celular, por exemplo, eu tô pagando ainda, eu tô na terceira prestação, então o ladrão pode pegar esse celular aqui, que não acontece nada, ele tem que tomar uma cerveja, ele tá com sede, né, tá com cedinha o ladrão, né, um dos filhos do Barba, né, porque ele colocou muitos filhos, ele não lembra quem são, então por isso ele teme essas coisas, porque pode ser um filho dele que tá pegando o celular de alguém, né? Tem uma outra pior, eu esqueci o nome dela, ela foi candidata a prefeita do Rio, prefeita governadora, que ela falou que é um absurdo o policial atirar no ladrão por ele ter assaltado, roubado, o que quer que seja, porque aquilo ali é o trabalho dele. Não, tem uma que falou que tem até tesão, né, pro ladrão, né? Não sei se é a mesma, né? Que tava... Vocês chegaram a ver uma que fala que ela tem um tesão enorme pro ladrão e tudo mais. É um negócio assustador. E aí, eu tava falando justamente sobre essas leis aí na Califórnia, que lá realmente virou um estado quase anárquico, né? Anárquico. Você tem que deixar o seu carro aberto, porque senão eles quebram o vidro. Exatamente. E aí o seu prejuízo é maior. É maior. E aí agora essa pessoalista quer porque quer que isso aconteça no Brasil, né? Sim. Que vira profissão ladrão. Olha, Sim. Profissão ladrão, né? É um negócio maluco que a gente está vivendo. Eu falei, não sei se com a senhora ontem, eu mandava um áudio ali no ônibus para um amigo, e eu gosto de falar alto no ônibus mesmo, eu já tenho uma voz muito alta, e eu gosto de falar alto para provocar os esquerdistas, eu gosto de provocar vocês, viu, esquerdistas? E aí eu tava no ônibus, quando eu tô no ônibus e falo algum áudio para alguém, eu falando bem alto assim, eu falo que o Lula é bandido, é vagabundo e tudo mais, e começo a falar um monte de coisa no áudio, e aí comecei a entrar no Eduardo Paes, que entre o Ramagem, né, que é o nosso candidato a prefeito aqui do Rio, que não tem carisma, é verdade, mas é um delegado. Eu prefiro um delegado, correr o risco de pegar um cara sem carisma, mas um delegado para ser o meu prefeito, do que um bandido igual o Eduardo Paes, né, que falou, inclusive, lá nas Olimpíadas,
Tem um vídeo dele que circula até hoje, que a internet não perdoa, que ele fala, tudo eu falava que era pra Olimpíada. Ah, não sei o que, precisa de dinheiro pra tal. É pra Olimpíada, é pra Olimpíada. Aí eu me acostumei a falar que era pra Olimpíada. E ia, ó, né? É isso aí. E aí é isso que a gente tem pra hoje aqui no Rio de Janeiro, senhores. E aí eu falando isso bem alto pra provocar quem tivesse lá ofendidinho no ônibus, teve uma senhora que pegou o telefone e começou a... Eu não vou discutir com mulher, evidentemente, deixei ela falar sozinha. Mas essa senhorinha começou a falar assim... Ai, tem uns polícias ali na frente, provavelmente para pegar dinheiro. Eles estavam fazendo só uma blitz, que eles fazem ali a blitz ali entre Benfica e Jacarezinho. Todo santo dia que eu passo ali, quando eu vou trabalhar para aqueles lados, tem essa blitz. E aí se essa pessoa tivesse um mínimo de informação, ela saberia que ali é um alto índice de assalto. Sim. Assalto a veículos, assalto a transeunte. Mas é o Jacarezinho ali do lado. Mas aí ela deve ser uma protetora e fã de bandido. Aí ela falou que tem nojo da polícia, que não sei o quê. A minha vontade era responder, mas eu não vou entrar num conflito com uma senhora. E aí, quando ela saiu, veio um senhor, me deu a mão, falou, parabéns, continua assim. Aí eu falei, não, meu senhor, essa mulher é o tipo da mulher que se acontecer alguma coisa com ela aqui e a polícia estiver ali, ela vai gritar socorro pra polícia. Vai, na mesma hora. Na mesma hora. Na mesma hora. Ela só odeia a polícia enquanto ela não precisa dela. É verdade. É o que mais acontece. Pois é. Mas alguma consideração a mais pra falar da descriminalização ou já foi o bastante? A gente poderia ficar falando horas e horas, né? Horas e horas. Diversas situações que ocorrem. Isso me dá um nojo. Porque a maconha, ela é a porta de entrada de todas as drogas. Claro, todo mundo sempre me falou isso quando eu era pequeno e até hoje a gente continua sabendo disso, né? E todo mundo fala, maconha não causa mal nenhum. Claro que causa. Ela deteriora todos os seus neurônios a longo prazo. Aquela legalize, aquela onda, aquela maré idiota... É porque ela tá comendo o teu neurônio, aos poucos. Aí você não consegue mais raciocinar direito, você fica igual um idiota, rindo igual um babaca. Comendo uma larica maldita. Não passa, né? Não passa. Não, é só idiota que usa droga. Enfim, isso me revolta porque eu vejo cada vez mais jovens entrando no mundo das drogas por conta de um cigarrinho de maconha. Não faz mal. Faz. Seus neurônios vão ser deteriorados, vão ser comidos. E não é capitão que está falando, não. Eu fui numa palestra de um neurocientista. E ele provou. Ele fez uma pesquisa e ele provou a deteriorização dos neurônios por conta do uso contínuo. Ah, mas o álcool faz. É uma merda igual. O cigarro faz. É outra bosta também. Mas a maconha, ela vai... Até determinado momento, você mantém. Mas depois você quer mais. Você quer sentir aquela vibe mais forte. Aí você parte pra cocaína. Só que a cocaína é cara. Aí você vai ter que roubar. Furtar dentro de casa. Aí não tem mais nada. Você tá morando na rua. Aí o que você faz? Crack. O crack, o primeiro uso... É o final uso, de tudo, né? Já te viciou. O final de tudo. A deterioração do ser humano, né? Que eles ficam que nem zumbis na rua, né? E agora tem a versão pior, né? Que é o Crocodile, o Cloud9. Que é essa aí? Que as pessoas ficam paralisadas, assim, em posições... Sério? É o que está acontecendo na Califórnia. É o que está acontecendo na Califórnia. Mas olha, eu vou te falar, sinal dos tempos. É final dos tempos. Sinal dos tempos. Percebam. No nosso tempo, que a gente tem a mesma faixa etária de idade, né? Eu sou de 77, tu é de 76, né? Não, sou de 77, sou de julho. 77? Ah, então tu fez agora. Fiz agora. Certo, que tu falou que tinha um ano a mais que eu, não é um ano, são 6 meses a mais que eu. Eu faço em dezembro. Então, o que acontece? Sinal dos tempos. Na nossa época, iam pessoas, na época dos caras da retaguarda, só da moça ali que eu tenho certeza que ela é de uma época, né? É novinha. Ela tem os seus 30 anos no máximo, 25. Ih, ganhou o dia. Né? Mas, enfim, na nossa época, iam pessoas da saúde falar a deteriorização que a maconha causava no cérebro e outras drogas. Que os neurônios, sim, eram destruídos, que ela falou de neurocientista agora, mas na nossa época nós víamos pessoas da saúde que lidavam, né, realmente como psiquiatras, sim, com pessoas que realmente que lidavam com o cérebro da pessoa e falava, e mostrava, eram palestras, que a gente como criança achava uma bobagem, mas era uma coisa que deveria ter uma continuidade nas escolas. Olha o sinal dos tempos, por que eu estou falando? Hoje, nas escolas, o sinal dos tempos
contratam baile funk para vir para a escola, se não ideologia de gênero, né? Para os seus filhos poderem ficar melhor informados sobre o sexo. E o detalhe, sobre o sexo que eles querem que o seu filho faça, né? Não é o sexo que o seu filho pode descobrir que é lá na frente, no tempo dele certo. Sim. Mas não, eles querem forçar uma situação por causa de uma agenda 2030, né? Essa agenda 2030 que quer fazer essa libertinagem com o seu filho, com o filho pequeno, né? De quem tem filho pequeno. Graças a Deus, as minhas filhas já são mulheres. Não precisam mais frequentar a escola. Mas podem ter filhos que Sim, frequentam não, escolas claro. progressistas. Mesmo que não... Que eu falo graças a Deus pelas minhas filhas. Mas eu fico triste por um todo. Porque eu sei que os jovens que vão comandar o nosso país futuramente não comandarão o país. Sim. Serão massa de manobra. Serão mais do mesmo. Serão gado. Né? Eles serão gados. Entendeu? Então eu fico muito triste com isso. Porque vão continuar quem mandando no mundo? Esses caras aí, dessa agenda maldita, né? Do 2030. Mas vamos lá. Capitã, a gente estava falando um assunto que para mim é muito interessante. Eu gostaria que a senhora desse um recado, né? Eu ia deixar esse recado para o final, mas a gente ainda tem que falar de violência doméstica e a gente tem que falar da pele do aborto. E tu, como é mãe, né? A mais propriedade impossível. Porque mesmo que a mulher não seja mãe, ela tem o poder de ser, ela já pode opinar, né? Do que ela acha. Mas quando uma mulher é mãe, aí melhor ainda, né? A gente perguntar o que ela acha. Vamos deixar esse assunto mais para depois. Mas eu queria um recado, que tu desse um recado. Por exemplo, nós temos aí esse sistema podre, né? Dessa agenda que eu abomino e que toda pessoa que é de direita abomina, essa agenda 2030, que quer trazer, né? A Kamala Harris, né? Quer que a gente engula. Que a Kamala Harris pode realmente vencer o Trump. A gente sabe que não há a menor possibilidade. Eles morrem de medo, né? De homens da direita, de pessoas da direita, de mulheres da direita, porque o pessoal da direita pensa, né? O pessoal da direita é diferenciado. A verdade é essa. E aí, como é que tu vê, né? Pincelando rapidamente Kamala Harris e falando aí sim com mais propriedade do feminismo, do vitimismo, né? Desse mimimizinho que tá... porque são as bandeiras antagônicas que a esquerda prega, né? Porque dividir, confundir para conquistar. Vão fazendo grupos, e isso é muito legal para os caras, que tenham grupos, né? De levantar bandeiras. Como é que tu vê isso aí? Então, vamos lá. Primeiro, quem é a Kamala Harris? Ela é uma mulher negra, asiática americana. Vamos botar, porque eu vi isso, né? Eu procurei saber quem era a Kamala Harris. Então, ela é filha de um diplomata asiático, não lembro qual o país exato dele, e a mãe americana, negra americana. Ela é perfeita para a agenda. Mulher, negra, minoria, asiática americana. Só. É só o que ela tem. O que ela fez para os Estados Unidos? Quais foram os projetos que ela desenvolveu? Quais foram os programas, efetivamente, que deram certo enquanto política? Qual é a bandeira que ela levanta? Não tem. O máximo dela, no ápice, foi ser vice do Biden. Então, isso... né, é o que é o meu ponto de vista, a esquerda usa, manipula, pega uma mulher que representa minorias, que não tem uma voz, ela não tem uma representatividade efetiva, e coloca ela como um bibelô, porque ela vai ser um fantoche. Só. Ela vai ser a presidente dos Estados Unidos? Não. Vai ter alguém por trás dela mandando. Porque ela não tem representatividade. Ser mulher negra, afrodescendente, asiática, não importa qual a classificação dela, não dá bagagem suficiente para ela comandar um país como os Estados Unidos. E aí a gente entra na questão do feminismo. Vamos falar LGBTQIPIMNQ, mega plus size, sei lá.
Não faltou alguma letra aí? Deve ter faltado porque eu não me recordo. Tem o plus também. Tem o maisinho lá. Tem um i também, tem um enfim. É a sopa de letrinhas. O que eles lutam? Você viu a passeata LGBT de Osasco? Não. Foi agora, esse final de semana. Eles fizeram uma grande passeata de 200 pessoas com dinheiro público, que foi, se eu não me engano, R$150 mil o custo dessa passeata. E aí deu mais ou menos 1.500 para cada pessoa. Daria 1.500 para cada pessoa, 200 pessoas. E o que eles estavam exigindo na passeata? Um lugar seguro para eu me prostituir. Ah, é? É. Puxa vida. Um lugar seguro para eu me prostituir. Prostituição é crime, capitão? Não. Prostituição não é crime. No nosso país não é crime. A exploração da prostituição é que é considerado crime, né? Mas isso é uma pauta pública para as feministas defenderem? Banheiro neutro. Eu não sei se você sabe, né? Eu pesquiso muito sobre esse tema. Maníaco do Parque. Ele está preso. Lembro dele, do Maníaco do Parque. Ele está preso. Ele escreveu um livro. Tem até uma esposa bonita, né? Sabe corajosa. Sabe qual é o tema do livro dele? Eu me considero uma mulher. Sério? É o que eu sempre falo também do banheiro público. Pode chegar lá um cara dando migué, fala, pô, me considero uma mulher, vai lá, até a hora que acontecer com a filha de alguém, né? A grande maioria, e aí eu não vou ser leviana de falar os números que eu não lembro de cabeça, mas a grande maioria dos estupradores que estão presos hoje por estupro se declararam gênero feminino. Por quê? Porque a prisão feminina, em tese, ela tem menos gente e tem algumas regalias por conta do gênero feminino. Aí eles saem da prisão super povoada, onde ele divide a cela com 30 homens, e vai para um presídio onde ele tem 4 mulheres. Mas ele não deixou de ser homem. Ele só se identifica com o gênero. Malandro. Aí sabe o que acontece? Ele estupra as mulheres dentro do presídio. Não, mas ele se identifica como uma mulher. Agora a gente teve uma influencer. Agora. Semana passada. Ela é uma mulher trans. E ela faz filmes adultos. E foi fazer um filme com uma amiga, mulher biológica. Não tinha preservativo no set de filmagem. Ah, não vai dar em nada, somos 2 mulheres. A garota está grávida. E ela não sabe como a menina engravidou. Filha, você tem um membro masculino. Não sabe como que engravidou? Filha, você tem um membro masculino funcional. E se você não usa preservativo, o seu membrozinho vai jogar espermatozoidezinhos dentro do membro feminino, do órgão feminino, que vai ter um óvulozinho e vai haver a concepção. Isso é biologia básica. Por mais que você se identifique com uma mulher, você tem um membro funcional. Isso é uma paranoia coletiva que está acontecendo. Não tem como. E a gente vê a questão dos esportes. Eu vi um vídeo, Estados Unidos. Estados Unidos, assim, eles são faca na... Uma caveira? A mulher questionando o porquê do cara ser contra a questão dos transgêneros, né? Aí ele falou assim, você é uma feminista. Aí ela, eu defendo o direito das mulheres. Parabéns para você. Mas um homem que se identifica com o gênero feminino disputando em esportes femininos, você acha correto? Acho. Concordo. Ela mesmo se sabota, né? Beleza. Aí ele, uma mulher disputando um boxe, um MMA, com um homem, sofrendo traumatismo craniano, que aconteceu, ela ficando paraplégica, porque ela estava disputando com um ex-fuzileiro naval, que se identificou como uma mulher, cheio de testosterona.
ele deu um soco na base do crânio da garota. Ela está tetraplégica. Por que você não defende ela? Já que você é feminista. Você defende o homem que se identifica com uma mulher, mas a mulher tetraplégica você não defende? Então você não é feminista. Você não está defendendo o direito das mulheres. As mulheres estão perdendo espaços nos esportes, estão perdendo espaço nos empregos, que a gente já não tinha, foi conquistado com muita luta, e a mulher ela tem que ver quais são os direitos das mulheres conquistados ao longo de mais de 100 anos. Vai entender qual foi a luta feminista. Exatamente. A esquerda deturpou completamente o que era o feminismo. O feminismo lá atrás eram mulheres americanas que queriam o direito de votar, o direito de trabalhar na igreja. Não, e o direito de receber o mesmo salário que um homem e trabalhar a mesma quantidade de horas. As mulheres que gerou o 8 de março, que muitas não sabem o que gerou o 8 de março, que não aconteceu nem em março, aconteceu em fevereiro, o incêndio lá naquela fábrica de tecidos em Nova York, onde 125 mulheres morreram queimadas porque foram trancadas, porque elas não podiam ter horário de almoço, não podiam ir no banheiro e trabalhavam mais de 16 horas por dia. Mas por que essas mulheres trabalhavam mais de 16 horas por dia? Porque a gente estava em guerra, bichão. Os homens estavam lutando na guerra. Só sobrou no país mulheres, crianças e velhos. Então, as mulheres que não podiam trabalhar, o país não podia parar. O que os homens fizeram? A gente vai ter que deixar as mulheres trabalharem. Chama as mulheres. Quem é que limpava os cartuchos das munições? As crianças e as mulheres que tinham os dedos mais finos. Isso aconteceu nos campos de concentração. Só que a feminista não sabe, ela só quer falar de Simone de Beauvoir, liberação do meu corpo. Pelo debaixo do sovaco? Pelo debaixo do sovaco, eu posso dar para quem eu quiser? Pode. Você pode dar para quem você quiser. Arque com as consequências depois. Arque com as consequências depois. Por quê? O homem ele vai sofrer as mesmas sanções de um criminoso que uma mulher. Só que a mulher tem o potencial de ser estuprada. Por mais que você se identifique com o gênero masculino, se você se identifique com o gênero não binário, com o cachorro, com o pônei, com o ET, se você não se identifica com nada, você ainda vai ter um órgão sexual feminino que um homem misógino, preconceituoso, maluco, retardado, tarado, vai usar. E ele vai ter mais força que você, vai te subjugar, vai te estuprar, vai te matar e vai ficar por isso mesmo. Você sendo mulher ou não, você se identificando como mulher ou não. E aí? E as feministas? Elas não vão brigar por isso? Elas não vão brigar para aumentar a pena do estuprador? Elas só querem brigar para acabar com a PL do aborto? Por que não aumenta a pena para o estuprador? Não, não pode porque ele é doente. Aumenta a pena para o pedófilo? Não, não pode porque ele é doente. Aí só quer no da mulher? E mexeu com todas, mas quando foi o filho do Lula, nenhuma delas apareceu, né? Nenhuma delas. Inclusive foi arquivado porque não havia provas suficientes. A violência psicológica não conseguiu ser provada. A palavra da mulher não valeu. Cadê as feministas? Cadê vocês? Tá na porcaria da lei. Violência psicológica é uma lei. Eu não preciso provar. Também sou contra isso. Porque muitas mulheres se prevalecem dessa questão de que eu não preciso provar a violência, a minha palavra basta tá errado. Para tirar o cara de casa, né, para afastar ele enfim. Uma vingança. Existe. Mas a lei está ali. A mulher da palavra basta. A palavra da mulher basta. Mas no caso do filho do Lula não bastou. Não foi suficiente. Mas será que não é uma coisa que elas só se metem quando é gente da direita ou gente que elas não gostam? Sim. Porque quando é da esquerda, aí são coitados, vítimas. Sim. Aí é do meu time, não pode ser, na verdade. Então, porque mexeu com uma, mexeu com todas, desde que você pense o mesmo que eu. É. Desde que você seja minha coleguinha. A partir do momento que você tem a religião contrária à minha, a sexualidade contrária à minha, os valores contrários aos meus, aí você não está no meu time, então a sua palavra não basta. Não é suficiente. E aí, madeirada nelas. Não dá. Sororidade é uma palavra que está em moda hoje, né? Só que ela só vale se você pensar o mesmo que eu.
Se você aceitar o que eu quero que você aceite, aí eu não aceito. Aí eu não aceito. Eu sou pelo direito das mulheres. Direito, legalidade. Se você for o abusador ou abusadora, todo o peso da lei em cima de você. Não importa se você é homem ou mulher. Não importa. Agora, se você for uma vítima de fato, eu vou até o inferno para brigar por você. E eu vou. Eu vou fazer valer os seus direitos. Eu vou até o inferno. Mas se você, mulher, estiver mentindo, a retronova vai toda para você. Olha, eu quero falar, claro, olha, da Bravo 1. A Bravo 1, soluções patrimoniais. Olha, se você tem empresa e está precisando de soluções com vigilância, limpeza e manutenção, portaria e recepção, olha, está precisando de alarmes no geral, tu tem que conhecer a Bravo 1. A Bravo 1 fica muito bem localizada aqui no Rio de Janeiro. Ela fica em São Cristóvão, na rua São Luís Gonzaga, 812. Telefone para contato 21 3570 3184, 21 3570 3184, ou no WhatsApp ou no telefone via celular, que é o 21 982 97 7015, 21 982 97 7015. Se tu falar, você é dono de empresa, falar que assistiu aqui no canal do Daniel Dias, vai ganhar um desconto lá do André Monteiro. Valeu?